Boa noite, turma. Tudo bem? Então, dando sequência ao nosso conteúdo aí, a gente viu aquela aula introdutória lá sobre estradas, né? Projetos de rodovias e classificações de rodovias. E agora a gente está entrando na parte inicial ali de projeto em estradas. Então, como definir traçado, quais são os obstáculos que a gente vai ter, o que que a gente deve calcular e outros itens aí, tá? Então, inicialmente, quando a gente vai fazer o projeto de qualquer rodovia, a gente tem normalmente três tipos de representações básicas de projeto que eu tenho que realizar, tá? Então, eu tenho a representação horizontal, a vertical e a em corte, tá? Então, eu tenho que apresentar no meu projeto, de uma maneira clara, características ali que a minha rodovia vai ter, como se for uma avenida, por exemplo, uma rodovia que tem um canteiro central, especificar esse canteiro central, os acostamentos, as larguras, isso, por exemplo, num projeto de corte. No projeto horizontal, que a gente fala, que é a vista em planta, né, eu vou ter que definir os ângulos ali das curvas, comprimento de cada uma das curvas que eu tenho ali do meu traçado da minha rodovia. E no projeto vertical que a gente fala, que é onde mostra as elevações, eu tenho que ter também as angulações de subida, né, inclinação das rampas que eu vou ter na minha rodovia, assim por diante. Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles e alguns defeitos também que a gente pode ter em traçado de rodovia para evitar fazer isso em projetos, ok? Então, como eu falei, a gente normalmente representa um projeto de estradas em três dimensões, onde você vai ter representações e normalmente as rodovias a gente tem estaqueamentos, né, de 20 em 20 metros. Então, se você tiver alteração, por exemplo, no corte, você vai ter ali o projeto de corte a cada 20 metros sendo representado, até para você poder fazer composição ali de corte a aterro, que você vai estar trabalhando com material ali em canteiro, para você ter a volumetria ali, né, e composição, você vê se você vai precisar comprar material de algum lugar longe ou assim por diante, ou se você vai ter uma compensação de corte e aterro na própria obra. Então, a gente tem a representação em planta, como eu comentei agora de pouco. Essa representação em planta é onde eu vou ter ali os comprimentos das curvas, né, o raio dela, deflexão e assim por diante. Tá? Então, são itens que a gente vai aprender a calcular ainda. Normalmente é ali um processo de cálculo ali bem simples, onde a gente vai estar, para cada curva circular no meu projeto ali de rodovia, calculando esses 5 itens aqui, que são os itens fundamentais e mais importantes, principalmente para uma curva circular simples. Então, verifica que na planta a gente tem um estaqueamento a cada 20 metros representado em planta, tá? Curvas de nível também eu tenho representadas aqui no meu projeto. Normalmente, no começo e no final da minha curva, eu vou ter os estaqueamentos principais aqui, onde começa a minha curva de circular ali, eu vou ter a marcação ali. E aqui também temos representações que a gente vai aprender ainda, que seriam as representações, indicações onde eu tenho super larguras e super elevações da minha pista. Né? Então a gente sabe que quando você está pegando uma curva, por exemplo, o carro tende a sair pela tangente. Então a gente tem a necessidade de fazer o cálculo, por exemplo, e alargar um pouco essa pista, já prevendo essa fuga que o carro vai ter ali pela tangente. Então, essa é uma representação clássica de um projeto, né, rodoviário em planta. Além disso, a gente também tem a parte do projeto em perfil, que a gente fala, que é a representação do plano vertical, tá? E aqui a gente vai ter daí a parte de cálculo de curvas verticais, que a gente chama. É a apresentação em elevação, né? Então a gente está vendo a pista indo, né, adiante, então a gente está vendo ela aqui, as inclinações, então tem uma declividade aqui de 0,9% e aqui a gente tem um aclive aqui, né, uma elevação dessa minha rodovia em 1% a subida, tá? E aqui a gente tem um estaqueamento, indicando, por exemplo, o início da nossa curva e o final, né, da nossa curva aqui, que eu tenho dessa parte baixa aqui, que eu tenho uma curva também que é calculada. E aqui a gente chama isso de grade da estrada, né? Então é a plataforma ali onde vai estar a minha pista de rolagem, é o nível onde ela vai estar. E a gente tem aqui embaixo aqui o terreno, né? A indicação do nosso nível no terreno original. Então nessa parte, por exemplo, eu vou ter todo um aterro a ser executado e aqui eu vou ter todo um corte a ser executado. Então eu uso esse material do corte para executar o meu aterro aqui.
Então, quando a gente faz o projeto de terraplenagem, né, após o desenvolvimento do projeto inicial ali da rodovia, eu vou tentar fazer os ajustes entre cortes e aterros aqui, e a gente vai ver isso adiante como a gente faz, tá? Então, aqui também tem as indicações de estaqueamentos, né? Então, a gente não vai ter sempre estaqueamento redondo de 20 metros. Tem algumas situações que você tem que começar a curva no estaqueamento quebrado. Então, eu vou ter uma estaca, por exemplo, 20 mais 5 metros. 20 mais 5 metros, 65 e assim por diante, tá? Então, isso tem que estar tudo indicado no projeto para que o pessoal da topografia em canteiro de obra consiga fazer essa alocação dos estaqueamentos corretamente e solte os níveis ali também adequadamente ali em canteiro, tá? E a gente tem a última representação de projeto, que são as representações em corte, né, a seção transversal, no caso, que vai me indicar, por exemplo, os comprimentos, as larguras que eu tenho de acostamento, se eu tenho acostamento ou não, as declividades na minha plataforma, né, na minha pista de rolagem, na minha estrada, então 2% de caída para cada lado para, né, escoar essa água de chuva. Aqui eu tenho uma representação, por exemplo, de uma plataforma com pista dupla, separado por o canteiro central aqui, né? Então tem as declividades indicadas, né? Tem uma tubulação de drenagem aqui, um dreno central aqui para coletar toda essa água, acostamento nas laterais, as pistas com 7,20 metros, que é o padrão, né? Quando é duas pistas, normalmente a gente tem 7,20 metros, 3,60 metros para cada lado. Os projetos são sempre dessa maneira. Então eu vou ter uma seção transversal dessa, normalmente a cada 20 metros, a não ser que você tenha alguma, né, às vezes uma constância assim, aí você pode, né, jogar um corte um pouco mais adiante ali quando tiver uma alteração, desde que você não tenha movimentação de corte, aterro ali, alteração nessa situação, tá? Então, esse software ele vai acabar lançando isso aqui para mim de maneira automática, dependendo do software que eu estou trabalhando, tá? Então, tem um software, por exemplo, que é o Topograph, que tem uma versão mais antiga e tem versões novas agora, que lança todos esses cortes para mim em AutoCAD no final, de acordo com os níveis que eu insiro lá, que o grade da minha rodovia vai ter e o grade da meu terreno natural estava, né? Então, eu consigo daí gerar isso aqui e saber no final lá qual que é o volume de corte e aterro que eu vou ter. Então, bem interessante. Então, um projeto geométrico, né? O que, que seria? Como é que funciona o traçado, o estudo no traçado de uma rodovia? Eu tenho que definir alguns parâmetros técnicos e geométricos ali para que eu torne essa minha rodovia, né, segura e confortável, né, o projeto dela, atendendo aquela demanda que ela vai ter, tá? Então, eu tenho que atender basicamente que né, ela tem que ser tecnicamente possível de ser executada, né? Então, o traçado por onde ela vai passar tem que possibilitar a execução dela, tecnicamente, ela tem que ser economicamente viável e socialmente abrangente, ou seja, tem que ter essa rodovia passando por municípios para que você tenha uma utilização adequada dessa minha rodovia, tá? Então, eu tenho algumas fotos de exemplo aqui para vocês. E aí a gente, na sequência, tem alguns critérios aqui que eu tenho que ficar atento. Então, eu tenho que sempre analisar, antes de terminar o projeto da minha rodovia, eu tenho que analisar inicialmente ali as condições geológicas e geotécnicas locais, né, do terreno local, para eu ver o tipo de material que eu estou trabalhando, que vai ser a fundação da minha rodovia. Então, entra na parte de estudo de solos, fazer ensaios, por exemplo, de CBR, né, para analisar se o solo é um solo interessante quando compactado. E se eu vou ter vou ter uma espessura de brita muito grande ali para a execução dessa rodovia. Então, dependendo, eu vou ter que ver se próximo tem jazidas disponíveis e assim por diante. A hidrologia da região. Então, eu tenho que analisar isso corretamente, porque eu posso, às vezes, estar passando a minha rodovia num local que eu tenho uma propensão ali, por exemplo, a ter uma enchente, alagamento com mais frequência, tá? Eu também posso ter necessidade de ter que executar obras de arte, pode ser de drenagem mesmo, ou às vezes eu não vou ter um outro caminho, se não fazer um túnel, por exemplo, que encarece muito o meu projeto. Eu também tenho necessidade de verificar, né, que eu tenho que realizar benfeitorias nesse local, né? Então, questão de desapropriação de terrenos, o que pode encarecer muito a implantação dessa rodovia, tem que ficar alerta quanto a isso também. Interferência no ecossistema, então evitar passar por dentro de áreas aí que você tenha proteção ambiental, áreas indígenas e assim por diante. Então também tem que ficar alerta quanto a isso.
E a última aqui, o último item, um dos mais importantes, né, que é a questão da topografia da região, que eu tenho que analisar também nas etapas do projeto, questão de movimentação do solo, como eu falei, corte e aterro, para que eu tenha uma situação ali economicamente viável e não tenha que ficar trazendo material de fora. Ok? Então, as fases de um projeto de um geométrico de uma rodovia, a gente tem a primeira etapa, que é o anteprojeto. É nessa primeira etapa aqui, onde eu vou estar verificando, né, quais pontos que eu quero ligar, então cidade A até cidade B, por exemplo, e vou fazer análise de todas essas características que eu acabei de comentar, né, aspectos geológicos, topográficos, hidrogeológicos e assim por diante de toda aquela região por onde essa minha rodovia que vai ser implantada vai passar, tá? Então, nessa etapa, eu vou, né, normalmente traçar uma linha ali entre as duas cidades e verificar nessa linha que seria o trajeto inicial da minha rodovia, pelo que eu estou passando e como é que estão as curvas de níveis ali. Então eu vou ter que definir também toda essa topografia local ali, tá? Então eu vou ter que verificar, por exemplo, esse solo naquele local, para que ele está sendo utilizado, se tem ocupação urbana ou não, se tem área de reserva, se tem algum acidente geográfico, rios, lagoas e assim por diante, se tem cobertura vegetal e tudo mais, se é uma área plana, ondulada, montanhosa, topografia, né? Então, normalmente, quando eu estou executando a rodovia, eu tenho alguns elementos necessários ali para a fase de reconhecimento. Então, a gente tem os chamados pontos obrigados de condição e os pontos obrigados de passagem. Então, os pontos obrigados de condição são aqueles pontos que eu tenho que passar obrigatoriamente. Então, cidades, por exemplo, que estão no meio do caminho, portos, e assim por diante. E na sequência, eu tenho esses pontos obrigados de passagem, que são pontos que são interessantes. Eu não sou obrigado a passar por eles, mas seria interessante se eu passar por ele, devido a alguns obstáculos que pode ter no meio do meu caminho. Então, caídas muito acentuadas ali quanto à topografia e assim por diante. Então, daí a gente tem alguns trajetos que são mais interessantes ali, alguns caminhos, né, que são mais interessantes, seria mais favorável passar com a minha rodovia por ali. Então, a gente vai aprender a ver isso aí agora. Então, por exemplo, algumas situações que eu posso ter aí de questão de topografia. Então, aqui, se você tiver uma situação de curvas de nível desse jeito, então aqui representando, por exemplo, uma área mais alta, nível 230, 825, quer dizer, 830, né? 825, 820, aqui ó, eu tenho daí novamente 820, ou seja, eu tenho duas áreas bem altas aqui, né? Duas montanhas, aí, alguma coisa assim, e aí também aqui eu tenho áreas bem baixas aqui, né? Áreas baixas. Então, eu não quero ficar com a minha rodovia, por exemplo, passando em áreas altas. Então, a gente chama de garganta, né? Então, você passa bem pelo meio dessas duas montanhas, de maneira que eu tenha menos custo, gastos desnecessários no meu projeto, tá? Então, isso a gente chama de travessia em garganta. Quando você passa entre duas áreas altas ali. Aqui eu também tenho um outro traçado bem comum também, que a gente chama de espigão. Então, quando eu tenho, por exemplo, tenho umas áreas mais elevadas aqui eu tenho uma área bem elevada no centro e eu estou passando, margeando ela. Então, repara que se você for analisar pelas curvas de nível, eu praticamente não estou variando o nível dessa minha rodovia. Ela está passando mais ou menos pelo mesmo nível de fora a fora. Então, eu não tenho muitas curvas verticais que eu posso estar subindo e descendo e gerando cansaço, né? Por exemplo, no meu motorista, desgaste de veículos, assim por diante. Tem que pensar também que uma rodovia com muitas curvas verticais, ela vai ter um desgaste maior devido à frenagem de veículos, assim por diante, tá? Então acaba sendo mais confortável e a gente chama isso de travessia em espigão. Aqui a gente também tem outras situações, né? Então, quando você tem a rodovia que ela pode ter curvas no meio do trajeto dela, o importante é que ela tenha uma concordância com uma rodovia que está entrando dentro da minha cidade aqui, e aqui ela chegue também com uma concordância com essa rua que está entrando dentro dessa cidade. Coisas meio básicas, simples, mas é bom para reforçar. Aqui também outra situação, onde eu tenho um rio, por exemplo, e eu vou tentar passar por essa minha rodovia sempre pelo trecho mais estreito do meu rio, para evitar pontes muito longas, o que pode encarecer muito o meu projeto. Então isso tudo entra na etapa de planejamento, anteprojeto, onde eu vou estar com a planta ali da topografia da região e tudo catalogado. Então, normalmente os passos para eu fazer essa parte corretamente, então eu vou ter localização dos pontos iniciais e finais da minha estrada inicialmente,
indicação dos pontos obrigatórios de passagem, né? Então por onde eu tenho que realmente passar ali, as cidades que vão estar no meio do percurso, por exemplo. As retas que vão estar ligando esses pontos obrigatórios, então eu faço retas simples e a partir dessas retas eu vou analisando o meu trajeto e as curvas de nível que eu vou ter. Então eu posso daí começar a criar curvas ali para melhorar. Até um dos critérios, uma das indicações para projeto, por exemplo, rodoviário, é a gente sempre tentar evitar retas muito longas, acima de 3 km, 4 km de reta, sem alguma curva que seja bem suave. Justamente para evitar que o motorista tenha problema de sono durante o trajeto e assim por diante. Então, existem algumas recomendações nesse aspecto. Então, a gente tem daí a diretriz geral e a diretriz parcial, então são retas aqui, né? Então, no caso, a diretriz geral é uma reta que liga os pontos extremos da estrada, representando a solução de menor distância, como eu já tinha comentado. E a parcial são essas retas intermediárias que vão estar interligando essa diretriz geral ali e vão estar me indicando por onde essa minha rodovia pode passar. Tá? Então, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer, né, após definir um trajeto inicial, é fazer o reconhecimento de toda essa região. Você precisa ter o reconhecimento em mãos. Normalmente, esse reconhecimento ele é feito através de aviões, né, reconhecimento aéreo, e é onde você consegue, através de câmeras ali de alta resolução, fazer a fotografia aérea e verificar esses níveis de maneira simples ali, tá? Então, a gente tem aqui, ó, basicamente 3 tipos de reconhecimento: o aerofotográfico, o terrestre e com cartas. Então, o aerofotográfico é o mais rápido, ele utiliza as fotografias aéreas, tá? E utiliza medidas de topografia convencional. O terrestre, daí a gente usa todolitos e assim por diante, e com cartas. Então, esse fotograma gramétrico aqui, ele geralmente é o que vai me girar de maneira mais rápida essas fotografias para reconhecimento da área. Geram também com menor custo, menor tempo, né? Só que a precisão é um pouco menor, ok? Normalmente a gente tem uma precisão de curva de nível de 1 em 1 metro, o que é interessante, aí já me ajuda a resolver bem os traçados das minhas rodovias. Aqui tem algum exemplo aqui de reconhecimento aéreo com topografia, né? Então onde a gente tem o que a gente chama de SIG, né? O sensoramento remoto, que você consegue fazer até uma visualização 3D, aí tem vários softwares que fazem isso, eu consigo ver todo o terreno como é que é, tá? Um software, por exemplo, que a gente usa em geotecnia que faz esse tipo de mapa é o Surfer, está na versão 16 atualmente. É um software pago, mas ele é bem interessante, onde você coloca, para cada coordenada x e y, você coloca um valor z, que seria a topografia, né, a altura, e aí no final você consegue traçar todas as curvas de níveis e fazer a elevação do terreno em 3D dessa maneira. Em geotecnia a gente usa bastante isso também. Então, assim, como é que funciona a parte de etapa de anteprojeto após fazer esse reconhecimento, né? Então, aí a gente vai ter o lançamento do eixo da poligonal, ou seja, o traçado da minha rodovia, propriamente dito. Então, ele vai ser feito ali com base nessas medidas lineares, né, as distâncias horizontais que eu tenho em cima do mapa, e os angulares, que daí envolve toda a parte de topografia, dos azimuts, deflexões nesses alinhamentos. Então, a gente vai aprender a calcular, por exemplo, as curvas, e quando eu vou traçar a curva, eu vou ter, por exemplo, duas retas chegando. Com essas duas retas chegando, eu vou ter o ângulo aqui entre essas duas retas, e na sequência eu consigo traçar qual que seria uma curva, né, de uma maneira que ela não fique muito fechada para um veículo rodar nessa rodovia e sem muito risco de acidente. Então a gente tem como calcular isso, verificar certinho qual que seria o ângulo ali dessa circunferência, de maneira que essa minha curva circular ela fique adequada para o projeto. A gente tinha visto agora de pouco dois trajetos, né, dois eixos de poligonal traçados em espigão ou em garganta. Aqui tem alguns outros exemplos, né? Então a gente até viu na aula passada, quando a gente tem rodovias, né, tendo que descer, por exemplo, áreas montanhosas, alguma coisa assim. A gente tem um trajeto chamado em zigue-zague, que ele fica desse jeito na nossa planta, né? De A até B, por exemplo. A gente também tem outro tipo de situação aqui que é acompanhando o talverg, que a gente fala, onde você passa por esses trechos onde eu tenho maior comprimento aqui entre as curvas de nível. Então, com isso, fica um pouco mais suave as minhas rampas, tá? Ou também acompanhando curva de nível, para que eu não tenha também muitas curvas verticais e eu consigo ter um conforto maior para o meu motorista. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a minha rodovia em nível, só contornando só.
o que é bem interessante na prática, tá? Aqui a gente já tinha visto, garganta, e aqui é aquela outra que a gente tinha colocado lá, acompanhando o divisor, tá? Então, são exemplos aí que a gente tem. Aqui tem algumas fotos, então acompanhando o Talveg, e o zigue-zague também é outra foto, mostrando também eu fazendo a descida, para que você não tenha declividades muito grandes ali na minha rodovia. Aqui, acompanhando curva de nível, dá para ver que a rodovia praticamente fica em nível, você não sente tanto, tá? Bem interessante também. E a gente também, né, claro, temos alguns defeitos de traçados, tá? Então, só para deixar claro aqui para vocês saberem, né, os possíveis defeitos que eu posso ter em trajeto, conforme a gente vai trabalhando mais com isso, a gente vai tendo um pouco mais de prática para não cometer esses tipos de problemas. Então, quando a gente está rodando em rodovia, a gente consegue perceber esses problemas se eles estiverem ali presentes, tá? A gente vai ver algumas imagens aqui, vocês vão perceber que é gritante esse tipo de problema e é bem desconfortável ali visualmente para o motorista. Então, a gente sempre quer dimensionar a rodovia, né, e fazer o traçado dela, ter uma linha que seja suave ali para visualização e ter um campo de visão amplo por segurança para o motorista. Então a gente vai ver alguns aqui que podem me gerar desconforto e até me causar um acidente. Então aqui eu tenho uma situação normal, né, sem o dobra ótica que a gente chama. Então você tem em planta aqui a minha rodovia passando. Eu tenho uma curva bem dimensionada aqui, né, suave. No caso aqui em perfil eu não tenho curvas verticais, então a minha curva está em nível. Então, em perspectiva, olhando ali, né, no visual do motorista, eu vejo que a minha curva está ok. Ela tem um comportamento interessante. Eu consigo ter um campo de visão amplo ali para frente para fazer uma ultrapassagem, por exemplo. Tá? Já uma pista com dobra ótica, que é um defeito, é quando você tem, por exemplo, uma curva que não tem um ângulo suave. Olha a diferença entre as duas. Então, esse tipo de situação me causa um problema em perspectiva aqui na visualização, né, em loco. Então isso aqui me gera um desconforto e até inseguro, que o motorista ele pode pensar que vai ter uma curva muito repentina ali e acaba não tendo. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. A gente também tem outros problemas aqui só defeitos no caso, né? Então são mergulho em tangente, por exemplo, né? Então estou com a minha estrada reta aqui, mas ela tem uma queda muito grande aqui em inclinação, né, em declividade, onde você não tem visão nenhuma de quem está vindo, por exemplo. Então, existem alguns lugares que tem esse tipo de situação que você não tem muito o que fazer, mas deve-se evitar para você ter segurança em ultrapassagens e assim por diante. Então, reduzir um pouco essas curvas, né, verticais aqui. Mergulho em curva, é um outro exemplo também, não tem campo de visão, e aqui ainda para ajudar é em curva, né? Então eu tenho uma curva vertical muito acentuada, né, em declive, sem campo de visão nenhum ali adiante. Aqui tem outros também traçados, né, o defeito de traçados, abaulamento, tobogã, você vê que a rodovia ela tem muita falha para você ter ondulação adiante, isso acaba distorcendo um pouco o campo de visão do motorista. Ondulações em curva, então é quando a minha curva também você tem curvas verticais ao mesmo tempo que você tem uma curva horizontal. Então a recomendação sempre é fazer as curvas horizontais antes das verticais, né? Nunca ao mesmo tempo, que você pode ter esse tipo de problema, onde também dificulta visualização, dá desconforto e principalmente segurança. Mergulho raso, então uma curva horizontal com uma clive vertical aqui, né, e algumas curvas verticais. Eu também tenho problemas também, onde eu já tenho aclives de maior intensidade, o que me geram também o desconforto e baixo campo de visualização para possíveis ultrapassagens. Tem outra aqui, né, que é um defeito de traçado chamado salto. Não tem visualização nenhuma quanto a veículos que podem estar vindo. Pode me causar acidentes. Salto com deflexão. Então, repara que aqui eu tenho uma curva horizontal com curvas verticais juntas, sem campo de visão nenhum também. E para evitar esse tipo de situação, basicamente eu tenho que fazer para a minha rodovia inteira, após definir o traçado dela, a verificação desses 6 itens, que são as curvas horizontais simples,
curvas horizontais de transição, superelevação, superlargura, distância de visibilidade e curvas verticais. Esses 6 itens a gente agora vai pegar nesse segundo bimestre e vamos pegar um por um aqui para aprender a calcular, tá? As curvas horizontais, então, as simples, são aquelas situações mais simplesinhas, onde eu tenho duas retas chegando e uma curva simples ali interligando. Essas curvas de transição é quando você tem uma curva num sentido e já vira uma curva no outro sentido. Já são curvas um pouco mais complexas para cálculo, nada de difícil. Superelevação é quando você tem uma situação de uma curva e eu tenho que elevar ela um pouco. É um cálculo simples também, mas a gente também tem que aprender a fazer. Superlargura, já tinha explicado agora de pouco, né? Um aumento de largura ali proposital na rodovia para evitar fuga dos veículos pela tangente em curvas mais fechadas. Distância de visibilidade, então, ao fazer uma ultrapassagem, por exemplo, a gente sempre prevê que o veículo vai estar uns 15 ou 20 km acima do que ele está ultrapassando. Então ele tem que ter uma distância ali para ultrapassagem e uma distância de visibilidade ali, até para delimitar aquelas faixas contínuas e faixas intermitentes, né? Então essa distância de visibilidade é que vai me indicar onde que eu vou estar pintando aquele asfalto para que eu tenha uma segurança maior para o motorista. E finalmente as curvas verticais, que é uma das últimas etapas, que é aqui que eu vou verificar qual que é as inclinações na vertical ali, em aclive ou declive, que eu vou estar trabalhando na minha rodovia. Então a gente vai, né, primeiro eu vou passar as videoaulas de todos esses itens aqui explicando como é que funciona, tá? E a gente na sequência vai fazer alguns projetinhos manualmente, coisas simples, e por último a gente vai, né, conforme for cada um desses itens a gente for fazendo, a gente vai treinar em software. Então aí a gente vai fazer lives, né, onde a gente vai estar com o software lá, eu já vou estar disponibilizando já na pasta para vocês lá, para vocês instalarem e conforme eu estar na minha live lá com vocês mostrando como é que funciona, vocês vão acompanhando e a gente vai exercitando junto. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Agradeço aí. Qualquer coisa, estamos à disposição via e-mail, só encaminhar para a gente aí, tá? Até mais, tchau, tchau.